Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Política com Rogério Parada. Recebemos aqui hoje um convidado muito especial, o vereador Major Jaime, presidente da Comissão de Estudos para a Implantação da Escola Cívico-Militar aqui em Campinas, assunto do qual trataremos hoje. Major, seja bem-vindo. E a gente gostaria que o senhor falasse para nós um pouco sobre todo esse processo, como que estão os estudos, como que estão as discussões, a que pé que anda esse processo da implantação da Escola Cívico-Militar, da qual o senhor é presidente. Marcos, agradeço, Parada, pelo convite, agradeço toda a sua equipe, agradeço o IBC, né, todos vocês. É satisfação, a gente está aqui para bater esse papo, principalmente de um tema importante, né, Escola Cívico-Militar. A gente, desde o primeiro momento que a notícia chegou, né, nos idos de 2019, né, Parada, né, que o nosso presidente começou a citar e colocar o formato, aquilo acho que para muita gente foi algo muito interessante. As pessoas olharam e viram, acho que tem alguma luz no fim do túnel com relação à educação. Cada um pode ter, exatamente, cada um pode ter a sua opção, do jeito que quer educar seus filhos. Agora tem homeschooling, né? Tem uma série de coisas aí que a gente pode falar. Mas com relação à escola cívico-militar, para aquelas pessoas até mais humildes, né? As pessoas que querem ter um pouco mais de esperança, né, na vida dos filhos, a escola cívico-militar vem, eu acho que, ao encontro desse desejo. E não só as pessoas mais simples, eu acho que todo mundo, todos podem ter essa opção. E logo à nossa chegada na Câmara Municipal, no ano passado, um dos temas que a gente já abraçou, né, e era algo que a gente queria realmente ver essa vitória. Nos primeiros contatos que fizemos, né, com a prefeitura, com, né, o prefeito, com o secretário, depois a gente pode contar um pouquinho essa história, né, como é que foi. Mas a gente percebeu que teria alguns desafios pela frente. Foi passando o ano, né, e aí a comissão, no segundo semestre do ano passado, de 2021, verificamos que era um momento importante para que ela pudesse ser constituída, né? Então nós temos hoje, junto na comissão, nós temos o Paulo Gaspar, dos vereadores, né? Vereador Paulo Gaspar, Nelson Orsi, Eduardo Magoga e também a Débora Palermo. Então são 5 vereadores, todos eles imbuídos do mesmo espírito de querer ver realmente a realização e a implantação da escola militar, cívico-militar, aqui em Campinas, né? A história é longa, mas a gente vai chegar lá. Bacana, bacana. E o Parada, nosso anfitrião aqui, que sempre bate papo de política, ele tem se empenhado sempre buscando a colaborar na implantação da Escola Cívico-Militar, inclusive tem participado dessa comissão. Parada, fala pra gente como é que é seu posicionamento, o que você tem encontrado de dificuldade ou visto, qual que é a participação do Instituto Brasil Conservador nesse movimento, nesse processo todo. Seja bem-vindo. Obrigado, Marco. Obrigado, Jaime, vereador Jaime, Major Jaime. Sempre um amigo, uma pessoa que está do lado aí nas batalhas todas, ombro a ombro, né? Eu costumo dizer. Major Jaime aqui representa a Câmara, né, de Campinas, o esforço de alguns vereadores no sentido de defender essa pauta da Escola Cívico-Militar. E a gente, de certa forma, representa um pouquinho a sociedade civil, né? Apesar de ter uma vida partidária e política em Campinas, nesse aspecto dessa comissão, a gente acabou sendo convidado a participar, como toda a sociedade, inclusive, está convidada a participar, são audiências públicas, né? Da discussão desse tema. Eu queria agradecer muito, Major, a sua presença aqui no nosso programa, agradecer a iniciativa e dizer que, com relação especificamente à questão da sociedade civil, o que eu tenho notado, e é importante deixar claro, Marco, é que a sociedade civil precisa se empenhar mais, ela precisa desempenhar um papel importantíssimo, porque os representantes, a administração, as administrações, vamos chamar assim, o Estado, tem o seu papel na formulação das políticas públicas e tudo mais, mas a sociedade civil também tem o seu papel. Não só no momento de votar e eleger os seus representantes, mas depois no sentido de pressioná-los, de fiscalizar o trabalho, né? E até de dar suporte político, suporte de pressão política para que alguns de seus representantes consigam desempenhar a defesa dos projetos, né? Nesse sentido, o IBC, Instituto Brasil Conservador, instituição de que sou vice-presidente, foi o primeiro, nós defendemos o nosso conselho, né, de administração, vamos dizer assim, o primeiro programa, o primeiro projeto
que já foi abraçado pelo Instituto logo depois da sua constituição, na metade do ano passado, foi a defesa, né, o apoio aos projetos de implantação das escolas cívico-militares. Obviamente, nós estamos aqui em Campinas, então isso começou em Campinas e, por nossa sorte, houve uma convergência cronológica aí, a Câmara estava exatamente nesse momento criando a comissão e nós nos colocamos prontamente, né, no sentido de ajudar, de participar. Foi nos dado total liberdade nesse sentido e aí nós começamos a esse trabalho. Eu costumo dizer, já disse isso várias vezes, inclusive na primeira reunião eu cheguei a dizer, eu não vou dizer que eu sou pessimista, tá, Major, mas eu sou um pouco, eu diria, pragmático, né, e tem uma análise um pouco fria das coisas. Eu cheguei já a levantar que nós teríamos muitas dificuldades, como o Major colocou. Sim. Aí, a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Eu não vou me estender muito, até para poder devolver a palavra para o Major Jaime. Mas eu vejo com muita cautela, né, esse processo todo. Acho que nós teremos, sim, muita dificuldade. A administração municipal e algumas instituições, entre elas o Ministério Público, né, alguns setores do Judiciário, trabalham contra. A gente sabe que o governo do Estado de São Paulo é contra, o governador João Dória é contra a implantação de escola cívico-militar em qualquer município do Estado de São Paulo. Então, é um desafio muito grande, muito grande. Não sei se o Major, o que ele pensa nesse sentido, Marco, não sei o que você acha, mas é a nossa posição. Esse seu pessimismo, inclusive, foi registrado lá em uma das sessões da Câmara, né? Eu acredito que a gente tem até o vídeo das sessões da Câmara onde Parada falou, né? Temos aí na produção. Muitos acreditaram que estava sepultada, como eu disse na minha primeira fala, a questão da Escola Cívico-Militar em Campinas. Não está. Por iniciativa de alguns parlamentares, nobres parlamentares, por iniciativa de movimentos, de pessoas como a Andréia, que estão há muito tempo na rua brigando, né, com poucos recursos, muitas vezes sozinha, nós abarcando aí a nossa luta, a nossa batalha, muitas vezes com pouca munição, ou quase sem armas, mas continuamos lutando. O que é importante a gente ter em vista? E aqui eu acho que é uma coisa que vai nos unir, né? Nós precisamos entender o que aconteceu para chegarmos aqui. Na minha análise, a escola cívico-militar em Campinas não aconteceu, nós não temos hoje uma escola cívico-militar, por duas razões, principalmente. Primeiro, o ativismo judicial e ideológico do Ministério Público. Este é um assunto delicado, mas que tem sido trazido à tona na nossa nação, no nosso país. Nós vemos membros do Judiciário, e o Ministério Público é um parajudiciário, praticamente, ao invés de fazer cumprir as leis, se portando como ativistas ideológicos e muitas vezes partidários. Em nenhum local na regulamentação da Escola Cívico-Militar há alguma referência à obrigatoriedade de consulta de conselhos. Não há essa referência. Isso foi uma inovação normativa, aí, uma interpretação do Ministério Público. Hoje a gente sabe que é fácil interpretar as leis, né, e muitas vezes distorcê-las. Então, por conta desse ativismo, o Ministério Público, como vocês viram, no final de 19, brecou um processo que estava em andamento. Inviabilizou, está inviabilizado até hoje. Tenho certeza que continuaremos tendo este problema. Vamos ter que enfrentar esse problema também nas nossas novas ações, provavelmente. Então, precisamos entender quais são todos os pré-requisitos, estudar esse assunto bem estudado e nos preparar muito bem, tecnicamente e juridicamente, para enfrentar qualquer obstáculo que se oponha ao nosso caminho. E também vimos no processo, a segunda parte que eu queria colocar, que eu coloquei, são duas razões na minha análise que impediram a implantação da escola cívico-militar, e essas duas razões nós temos que não deixar acontecer de novo. O ativismo do Ministério Público, sem nenhuma ação contrária, né, ou dificuldade, e a omissão política da administração municipal. Infelizmente, senhores, se vocês entenderam que o antigo prefeito, realmente queria implantar a escola cívico-militar em Campinas,
simplesmente porque ele deu entrada no processo, me desculpem, estão sendo inocentes. Porque um prefeito de Campinas, se realmente quiser implantar uma escola cívico-militar, ele implanta. Porque capacidade e poder político para fazer isso ele tem. Então, duas coisas aconteceram. Nós vimos um teatrinho, como tudo que nós estamos, a grande maioria, né, das coisas que a gente vê hoje. Um teatro onde você recorre, entra com agravo de instrumento, os doutores sabem bem, eu também sou advogado. São questões processuais, formais, apenas para alongar a discussão do assunto, mas já estava sepultada desde o começo, porque o prefeito não teve vontade. E o que é pior, acredito que o atual prefeito também não tenha, pelas declarações antecipadas do atual secretário de Educação, que antes mesmo desta comissão terminar os seus trabalhos, exarar seus relatórios, ou até mesmo tomar alguma atitude mais prática, já verbalizou que, por ele, não vai ter escola cívico-militar em Campinas. Então, senhores, nós estamos perante o mesmo problema que ocorreu em 19. Vereador Major Jaime, considerando a posição do Rogério Parada, inclusive que corrobora o que ele disse numa das sessões da Câmara lá atrás, o que o senhor tem a dizer? Houve um avanço, houve uma melhora? O senhor também está pessimista nesse sentido ou o senhor vê com bons olhos a implantação da escola cívico-militar? Eu concordo com o Parada, né, que realmente o cenário não é aquele melhor cenário, não é um céu de brigadeiro, né, que a gente olha assim, nossa, que maravilha, vai dar tudo certo. Não, muito pelo contrário. O que nos dá um pouquinho de otimismo, o que nos dá um pouco de esperança, é exatamente o que você falou, Parada. Sem a participação do povo, das pessoas, da sociedade, né, dos interessados realmente que isso aconteça, a gente vai ter muita dificuldade. Eu falo isso porque, vamos lembrar de 2019? 2019, você estava lá, né, Parada? Você ajudou. E 2019, no momento que foi falado, não, vai ser na escola tal, né, lá no... Né, Maria Odila, lá no... Rocha Brito. No Campo Belo, né? Isso. E aí, naquele momento, houve uma mobilização da esquerda, como a gente sabe que eles fazem. Sim. Eles se mobilizam para qualquer Bem organizado. questão, né, de interesse deles, eles fazem uma mobilização absurda. E fizeram isso. Fizeram isso com, infelizmente, com a competência que é característica deles, entre aspas, né, que a gente deve falar de competência, e até de uma incompetência nossa. A gente poder também visualizar isso, perceber o momento, analisar e falar, aqui a gente vai ter que ter uma ação diferente, a gente vai ter que abordar de uma outra maneira, vamos ter também usar algumas ferramentas ou argumentações também válidas para que a gente possa chegar no convencimento das pessoas. E a gente sabe que mentiram, enganaram, falaram absurdos a respeito das escolas cívico-militares, do que seria, né, do que eles têm de ideia, né, e não foram para um debate. E pior ainda, né, judicializaram, né, que é o que você acabou falando. E quando foi para o judiciário, a gente acha que o judiciário vai trazer para a gente, né, vai trazer ali vai ser um consenso. Uma solução justa. Uma solução. Aí você vê, né, a coisa indo para um lado, exatamente, que você fala, não entendi o que está acontecendo. Mas nós sabemos, né, muitas vezes o que acontece em algumas circunstâncias. E nesse caso foi uma pena, né, a decisão que foi tomada, né, ali, através do Ministério Público, com um foco diferente, que não era exatamente do que dizia a lei, né, a forma que foi conduzida também, e a gente perdeu a oportunidade, porque naquele momento, né, o prazo corria e não tinha mais a condição de ter uma escola de 2019 para 2020. Né, veio pandemia, veio uma série de situações, nós já sabíamos, né, Parada, que o governo que estava anteriormente, né, na prefeitura não tinha o desejo real de ter essa escola, e quando surgiu a possibilidade de um governo novo chegando, o governo Dário Saad, né, a gente acredita que com uma ideia nova, uma equipe nova, alguns ainda continuam, mas a ideia pelo menos não, vamos renovar, vamos ver essa renovação. E a gente conversa com o secretário de Educação e também conversa com o nosso prefeito. E a gente, na conversa que nós tivemos, né, eu juntamente com outros vereadores, a gente percebeu que ia ter alguma dificuldade de entendimento, né, de realização daquele projeto. E, infelizmente,
até eu vou pegar um momento que nós tivemos lá, a visão que eu tive é que uma discordância do que vem acontecendo na sociedade. Né? Então, o que estava sendo discutido ali no quarto andar, quando a gente levou a ideia da escola civil militar, diferente do que a gente vê no dia a dia conversando com as pessoas. Quando a gente fala da escola civil militar para uma infinidade de pessoas, das camadas sociais mais diferentes, todas elas falam do mesmo objetivo. Exatamente. E todo mundo se remete, o Marcos e Parada. Né? Não vou ser saudosista, né? Estou com 52 anos, mas todo mundo volta lá atrás. Pô, porque eu estudei em escola pública, escola estadual, na escola municipal, o ensino era bom, era respeitoso o ambiente, não tinha traficante dentro, não tinha as situações aí de, infelizmente, né, doutrinação ideológica. Né? As crianças, os jovens iam para as escolas. Se não fosse para estudar, ele ia para namorar, ia para curtir, ia para fazer alguma outra coisa. Mas não ia para ser um militante político. Então, professores. Exatamente. Violência dentro da escola. A gente tinha, né? O SPB, tinha Educação Moral e Cívica. E a gente está aqui vivo, né? Tá bem, né? Família constituída, todo mundo legal. E muitos falam exatamente sobre isso. E até aqueles que não participaram disso, tem um grupo, Parada, do próprio Campo Belo, de pais que se reuniram e eles, né, vendo esse momento que poderia ter uma escola de qualidade no bairro deles, um bairro que necessita, a gente viu jovens. Quando eu falo jovens, 30 anos, 25 anos, jovens que estavam, alguns você até conheceu, né, que estávamos lá, e eles querem porque eles sabem que tinha essa referência anterior. E hoje, qual é a referência que tem de educação? Qual é a referência que tem de ensino, né? De coisas boas que você olha numa escola e fala, não, lá vai ter uma formação, meu filho vai sair, né? Não digo educado, mas vai sair instruído, vai ser um cidadão, né? Formado para enfrentar aí tudo que tiver, né? Como a gente enfrentou, né? Essa é a expectativa. Então, o que eu vejo, Marcos, Parada, eu vejo que eu tenho, né, essa visão que o Parada tem, né? Que é pé no chão, falar, ó, não vai ser fácil, mas eu tenho uma luzinha no fim do túnel lá que alguma coisa de bom vai acontecer. E principalmente, Parada, com o que você acabou de dizer, mobilização das pessoas. Quem vai falar que a escola cívico-militar ela vai ser implementada aqui no município de Campinas, não vai ser o Jaime, não vai ser o Parada, não vai ser o vereador, não vai ser o presidente da Câmara e não vai ser o prefeito, vai ser o povo. Vão ser as pessoas que vão falar, ó, nós queremos. Prefeito, não é o senhor que está decidindo, nós queremos. E é isso que eu espero que aconteça em breve, em pouco espaço de tempo, a gente tem essa resposta. Não tenha dúvida que a participação popular é muito importante. Major, mas dentro do que o senhor falou, a gente vê essa luz no fim do túnel, isso nos agrada, até sabendo que a comissão, os vereadores que acompanham, têm se esforçado realmente, principalmente na sua pessoa, para isso acontecer. E Parada, você ainda continua com esse mesmo posicionamento? Você continua pessimista, digamos assim, ou você também vê essa luz no fim do túnel? Não vou dizer que eu sou pessimista. Eu continuo mais do que nunca, principalmente esse vídeo que a gente estava comentando agora foi a primeira sessão, né, Major? Foi a primeira sessão que era muito boa. Era um retrato, né, um sentimento do que tinha acontecido em 19. Depois nós tivemos várias outras reuniões e em uma delas o secretário chegou a participar. E aí ficou claro para mim, né, que o que eu tinha dito lá na primeira reunião acabou se concretizando. Inclusive, alguns vereadores que estavam à mesa, que naquela primeira reunião tinham até defendido um pouco a administração, num posicionamento até de falar, olha, nós não sabemos, né, a nova administração está aí, não é bem assim, porque eu já fui, como eu não sou vereador, eu já fui batendo, né, vereador? Sim. E esse pessoal, alguns vereadores ficaram até surpresos com o posicionamento do secretário. E veja, o secretário, na verdade, ele falou ali três pontos que eu gostaria de colocar, que aumentam a sua responsabilidade, a nossa responsabilidade de sociedade civil, né? Eu vou abrir um paralelo aqui para dizer para vocês o seguinte, eu tive por várias vezes na Assembleia Legislativa em São Paulo, na Alesp. Conversei com vários deputados estaduais aqui da nossa região e alguns da Baixada Santista, o próprio deputado Tenente Coimbra, Sim. que é o coordenador desse projeto a nível federal,
é lá da Baixada Santista. E eu ouvi de vários deputados, não foi de um só, a seguinte, saiu da boca deles, não é de assessor, do próprio deputado. Olha, parada, esquece, vocês não vão conseguir implantar uma escola cívico-militar em Campinas. A situação não vai para frente, o governador não quer e a história já está todo certo. E aí que a gente fica com mais vontade mesmo de fazer acontecer. Né? Mas, voltando, é só um parêntese para vocês entenderem, quer dizer, como é difícil, muitas vezes a gente põe nas costas do parlamentar a responsabilidade de resolver todos os problemas, até do presidente da República ou do governador, e muitas vezes a sociedade tem que dar o suporte, tem que ajudar. No caso dessa outra reunião em que participou o secretário, o José Tadeu Jorge, né, o nosso secretário de Educação, eu, curiosamente, sou filho de uma pessoa que ajudou o Nelson de Jesus Parada, meu pai, presidente do Instituto Brasil Conservador. Ele ajudou a construir a Unicamp. Ele tem uma história na área da educação, de construção de instituições ligadas à formação, não só de educação fundamental, mas acadêmica e universitária, muito, muito grande. Ele tem uma experiência grande. Então, ele não é um leigo no assunto. Né? Eu acabei crescendo também, vendo o trabalho dele, participando. Ele estava nessa reunião. Ele como todos sabem, o secretário foi reitor da Unicamp também, então eles são antigos, não são amigos, mas são antigos colegas, né, desse assunto. E me surpreendi quando eu vi um posicionamento muito reticente do secretário, pouco flexível, pouco aberto. 3 pontos específicos me chamaram muita atenção. Né? O primeiro, onde ele se referiu ao sistema municipal de educação como um sistema deles, né, da administração, como se não fosse o sistema seu, da população, e onde ele colocou de uma forma... A gente tem o vídeo, até depois a gente pode colocar para vocês verem aí, por favor, vocês ponham depois, só para ilustrar o que eu estou dizendo. A rede tem que atuar como conjunto, como coisa única, embora respeite as diversidades regionais e as características de cada escola e a sua autonomia, principalmente do ponto de vista pedagógico. Mas essa sistemática, ela precisa ser uníssona. Né? Perde o sentido, na nossa visão, pensar uma escola ou 2 para trabalhar de uma maneira distinta, de uma maneira diferente. Né? A outra pergunta, se nós não queremos isso na nossa cidade. De novo, a resposta também é bem objetiva. O que eu procurei demonstrar aqui é que nós não achamos adequado fazer isso na nossa rede municipal de educação. Mas até a minha fala foi no sentido de que o modelo da escola cívico-militar poderia ser implantado como uma escola nova, constituída dentro desse modelo. Né? E a terceira pergunta é decorrente um pouco dessa segunda, se existe uma restrição ao programa pela SME. Restrição ao programa em tese, em totum, não. A restrição ao programa é em fazer isso numa escola nossa, da nossa rede. Bom, como eu já ressaltei, os impactos são na quebra de unicidade da rede. Né? Essa quebra de unicidade da rede, para nós, é um grande problema. A rede tem que ser a mesma em todas as suas escolas, senão ela deixa de ser rede. Onde ele disse que o sistema municipal de educação tem que trabalhar de forma uníssona, de forma homogênea. Então, colocar uma escola cívico-militar com uma estrutura de gestão diferente iria atrapalhar a gestão municipal. Então, assim, é mais ou menos o seguinte, para resumir, está tudo uma porcaria, então tem que continuar todo mundo uma porcaria para a gente poder administrar bem a porcaria. Se você colocar uma coisa boa no meio, vai ficar difícil
porque nós vamos ter que administrar coisas diferentes. Resumidamente, é isso. E usando como argumentação, uma coisa que a esquerda faz muito bem, dizendo que a escola cívico-militar iria mexer no conteúdo programático e pedagógico, que não é verdade. Não é. O secretário chegou a falar isso, que o problema estava na diversidade de conteúdo programático e pedagógico. Não se trata de discutir isso. A escola cívico-militar, o programa da escola cívico-militar, ele permite uma flexibilidade grande, você pode mexer em várias coisas, né? Você mexe só na gestão da escola, não no conteúdo. Esse foi o primeiro ponto. Então, ele veio com essa história. Depois, na sequência, houve a questão do IDEB. Aí, o doutor Nelson Parada questionou o secretário, dizendo o seguinte, olha, o IDEB, ele é um índice que mede, né, o resultado das escolas, ele é utilizado para várias coisas. Ele demonstra o seguinte, nós temos um monte de escolas em Campinas que tem o mesmo conteúdo programático, o mesmo conteúdo pedagógico, porque isso faz parte da política municipal de educação. Você tem um monte de professores que têm o mesmo nível. E você tem alunos que também têm mais ou menos a mesma formação. Como é que você explica, secretário, né, que foi dito para ele, que tem lá algumas escolas que têm um IDEB mais alto e que já tinham e continuam com o IDEB mais alto, e tem um conjunto de escolas que tem um IDEB pífio, sempre tiveram e continuam tendo, com o mesmo conteúdo programático, o mesmo conteúdo pedagógico, o mesmo tipo de professor e o mesmo tipo de aluno. O doutor Nelson chegou a levantar, olha, está claro que isso não diz respeito ao conteúdo, diz respeito a alguma outra coisa, que é o aspecto social, o aspecto de vulnerabilidade, que essas escolas estão sujeitas, né, estão expostas. Então, o modelo de escola cívico-militar vem a resolver essa questão do ambiente de estudo, muito mais do que o conteúdo em si. E aí o secretário foi e bateu, que também é outra prática da esquerda, foi e descredibilizou o IDEB, disse que o IDEB não era o índice para ser usado, que teria que chamar especialistas, pedagogos, professores, acho que o Major lembra disso. Lembro. Né? Então, assim, também isso é uma técnica de argumentação muito comum da esquerda. E aí, quando ele foi indagado, então, mas, ô secretário, então o senhor está se baseando por uma questão ideológica e não técnica? E aí ele disse, não, eu não tenho nada ideológico porque eu nunca participei de partido político. Ele disse isso, como só nós que temos algum envolvimento partidário com algum partido é que definimos ou defendemos questões ideológicas. Isso demonstra para a gente que a batalha vai ser imensa, né? O governo do estado não quer, o prefeito, representado pelo seu secretário de Educação, demonstrou na comissão que também não quer, o Ministério Público não quer e vai se posicionar, até por influência do próprio governo do estado. Então, nós temos aí uma equação, pessoal, que só sobra a sociedade civil realmente se mobilizar e dar suporte para alguns vereadores, como é o caso do Major que está aqui, mais o pessoal da comissão, e acredito que tem outros, né, Major? Não são só os 5, tem mais vereadores que são adeptos. É a né? maioria. É a maioria, veja, é a maioria. Veja que coisa louca, né? Nós temos a maioria dos nossos vereadores apoiando. Parada, você vê, dos 33 vereadores, né? São 33 vereadores em Campinas, nós temos 6 da esquerda, né? Declaradamente contra, né? Que fazem campanha contra. Então, esses 6 a gente não conta. Nós temos 27. Do restante, talvez a gente tenha ali uns 2 ou 3 ali que fica meio, né? Ainda na dúvida. Mas o restante é a favor. A gente fez logo no começo do ano, Parada e Marco, a gente fez uma moção até no começo do ano, onde eu pedi até para que aqueles que tivessem interesse assinar conjuntamente, e se eu não estou enganado, eu posso estar errado na conta, mas se não me engano foram 23 vereadores ou 22 que assinaram. Mas aí tem um cenário político, né? E aí a questão acabou não andando. Eu não vou interromper, mas eu ia até falar uma outra questão. Acho que a ideia é essa, né? Eu continuo respondendo a sua pergunta, eu me delongo muito, né? Eu continuo, eu não pessimista em nenhum momento, porque o pessimismo ele vem quando você está sozinho, né? E a gente não está sozinho. A gente tem muita gente. Quando dá uma baqueada, a gente olha, tem o vereador Major Jaime, tem a vereadora Débora Palermo, tem gente da sociedade civil. Tem os pais, como é o caso do pai lá, o Paulo, né? Que é o pai, foi em uma das audiências, inclusive ele enfrentou o secretário, né? Chegou a dizer para o secretário que ele tinha que sair do gabinete dele e ir para as escolas. Né? Então, esse tipo de coisa motiva a gente. Parabéns, Paulo, é isso mesmo. Esse tipo de coisa motiva a gente, que a gente não está sozinho. Eu não me considero pessimista,
mas eu me considero consciente, não mudou minha posição, eu estou consciente de que a batalha será muito difícil e que a gente vai precisar da ajuda da população de Campinas. Não tenha dúvida. Em relação a esse assunto, puxando o gancho da população, da participação de todos, Major, o lado de lá faz muita propaganda contrária, dizendo que os alunos serão militarizados, que vai ter muita imposição de disciplina, e a gente sabe que não. Qual seria o papel mesmo, direto, objetivo do militar nessa gestão? Eles vão interferir em diretores, em professores, na questão pedagógica ou não? É uma questão mais de gestão, de evitar a evasão escolar, de melhorar a qualidade do ensino? O que o senhor pode falar para a gente, para a população que entende pouco do assunto e tem esse medo, como o senhor mesmo comentou? Qual que seria o objetivo principal da participação dos militares nas escolas? Legal, boa pergunta, porque isso é o que muitas vezes o esquerdista, aquele, né, mais radical, mais xarope, ele sempre fala, não, vai ser todo mundo militarizado, Sim, vai cortar sim. cabelo, vai usar farda e não sei o quê. E na verdade não é isso, né? Nós tivemos até a experiência, né, Parada, de conhecer outras escolas no regime militar, né, até um pouquinho mais até, que foi de Manaus, de Goiás e do Rio Grande do Sul. E hoje o que a gente pode afirmar, né, com toda certeza, é que a escola cívico-militar ela vem com um modelo que esse modelo não muda a grade curricular, ela não muda, né, toda a normativa pedagógica que tem da escola, não vai mudar a rotina dos professores nas suas reuniões, no seu dia a dia, né, a vida deles vai continuar. O que tem é que se acrescentam militares, né, pessoas que já tiveram a sua experiência na instituição militar, seja ela Polícia Militar ou seja ela Forças Armadas, e eles com essa formação, eles vão complementar naquela questão de civismo, de trazer algo importante no dia a dia dos alunos, que é um pouco de ordem, de disciplina, sim, né? Trazendo para eles os direitos que eles têm, mas os deveres que também eles têm. E tudo isso tem sido demonstrado, Marco, que em todos os lugares que isso tem sido colocado, todo mundo gosta, todo mundo agradece. O resultado é positivo. O resultado é muito positivo. O professor em sala de aula, a gente tem relatos disso com professores, o professor tem lá, em média, uns 50 minutos de aula. Ele leva mais ou menos de 10 a 15, tentando mais ou menos ali colocar o pessoal em silêncio, organizar. É que se fala de organizar a sala de aula. Deixa o pessoal ali, ó, moçada, tô aqui, vamos começar a aula, não sei o quê, né? Para o Zezinho, para ali, senta aqui, né? Para de conversar, larga o celular. Isso é uma coisa absurda. Somado no final do ano, quantas horas são perdidas em algo que a gente vê algumas escolas que já estão implementadas no Brasil, apesar da pandemia, apesar da esquerda adorar, né? Ficar com a escola parada, né? E o prejuízo, né? Depois a gente pode até falar disso, né? O prejuízo intelectual que gerou. Mas todas as escolas mostram os professores agradecendo. Aquele professor realmente que é dedicado ao ensino, dedicado ao conhecimento, todos eles agradecem. Porque ele chega em sala de aula, o professor ele se apresenta, já estão todos os alunos sentados, com o seu livro em cima, com o seu caderno, com o seu material. Tem lá um aluno que vai à frente, apresenta. Ele não perde ali, mas acho que meio segundo, para apresentar e falar, está todo mundo em sala de aula ou faltaram 2 alunos por tal e tal motivo. O professor vai para o quadro branco, o quadro negro, e começa a explicar a aula. E os alunos recebendo aquele conhecimento. Terminou? O professor sai, os alunos continuam lá ordeiramente esperando o próximo professor. E fora da sala de aula, ações muito simples. Hoje é segunda-feira, vamos cantar o hino nacional, tem um horário para isso, tem um horário dedicado a uma matéria extracurricular, aprender alguma coisa a mais, né, do nosso país, de outros lugares, né, uma profissão. Então, é uma série de atividades que os militares vão implementar que vem ao encontro daquilo que a gente sempre espera de uma escola, que é o aluno ser realmente transformado. A gente, quando vê uma escola, vamos lá pegar um exemplo, né, de uma escola de sucesso de um outro país, a Coreia. A Coreia, até os anos 70, né, Parada, tinha algo muito parecido com o Brasil. Eram 2 países ali que estavam muito próximos, né, diferente ali em população, alguma coisa. E a Coreia teve o sucesso que teve justamente por conta da educação. O investimento feito na educação, e não foi fazendo doutrinação política. Né? Até porque o vizinho de cima, né, tratava de fazer isso, comunista fazia essa questão, né, e
na verdade, lá naquele ambiente, na Coreia do Sul, todos queriam que aquele país fosse desenvolvido. E apostaram muito fortemente na educação. E hoje a Coreia é o que é, com as suas empresas, com os seus prêmios, né, com tudo que tem, é um excelente país para se viver. Né? E esse exemplo, estou dando só esse exemplo para a gente, né, colocar aqui, mas é algo para que a gente pare e pense. É esse caminho? O Parada falou muito bem. Está tudo bem? Né? Do jeito que está, né, Parada? Não precisa fazer mudança nenhuma. Né? O sistema de ensino de Campinas está maravilhoso, está tudo bem. Né? Deixa como é que está para ver como é que fica. A gente já está assim há quanto tempo? Quantos anos a gente já está? Até gostaria depois de falar do cenário que nós temos aqui em Campinas, que é um cenário diferente de outras cidades. Por isso que eu vejo uma dificuldade, e você está certo, Parada, a gente tem que ter pé no chão, não é pessimismo, como você falou, mas pé no chão. Não adianta ficar romântico, achar, não, vai ser maravilhoso, vai dar certo. E se a gente não tiver o pé no chão e não souber trabalhar com as causas do que vem provocando isso, né? O que vem impedindo até que a gente consiga sucesso na implantação, obviamente que a gente vai ficar romântico e as coisas não vão acontecer. Então, até se possível, depois eu gostaria de falar desse cenário nosso de Campinas. Né? Não tenha dúvida. Em relação ao que vocês comentaram sobre o IDEB, é importante deixar registrado que as escolas cívico-militares no país são as que apresentam, uma das que mais apresentam as melhores notas, né, no IDEB. Então, Sim, assim, isso exatamente. vai em total contramão ao que o secretário alegou aqui, né? Ô, Parada, diz pra gente, a escolha de uma escola, quais são os critérios para essa escola ser aquela opção da implantação de uma escola cívico-militar? Por exemplo, no caso de Campinas. Então, aí vem uma outra grande sacanagem, tá? Vamos dizer de forma clara. Antes de responder a pergunta, eu queria só falar uma coisa importante. O que um militar ou uma estrutura militar procura? Né? Corpo, basicamente. Quando você tem uma força armada, por exemplo, um indivíduo sozinho não é nada. As Forças Armadas são um corpo armado. E o indivíduo, ele se considera, ele se sente parte integrante desse corpo, dessa família. Então, ele é forte, porque ao seu lado ele tem outros irmãos fortes como ele, formando um grande corpo. A corporação, a Polícia Militar é uma corporação. Nesse sentido, o que a escola cívico-militar incomoda, no que a escola cívico-militar incomoda o plano da esquerda que vem há 30 anos contaminando e destruindo a educação do nosso país, do nosso jovem. Por quê? Quando você destrói a educação, você destrói a cultura, a identidade, né? Tira a capacitação do indivíduo e da nação para se defender interna e externamente de qualquer ataque que seja. Então, o que a escola cívico-militar faz, na verdade? Ela muda o conteúdo? Não, é só aqui complementando o que o Major Jaime acabou de falar. Ela traz para aquela criança que já sai de casa, porque o pai precisa trabalhar, vai para a escola, e ali na escola a esquerda tratou de tentar convencer o pai a terceirizar a educação do filho dele para a escola. A esquerda já fez isso há muitos anos. Então ela veio trabalhando, terceiriza, dá a educação do seu filho para mim. Aí você deixa seu filho numa instituição onde o que eles fazem é destruir o corpo. Então, a criança não se sente parte de uma família dentro da escola. Ela se sente abandonada. E aí ela reage com agressão também, de forma violenta, que é simplesmente uma reação à violência que ela está sendo submetida diariamente do traficante, da falta de respeito do professor, da falta de respeito, muitas vezes, dos dirigentes, do entorno social, da vulnerabilidade social, do crime, de tudo isso. A escola cívico-militar, ela tem uma mágica. A escola cívico-militar, você vai colocar um monte de policial, de militar dentro da escola para prender o traficante? Não, não é isso. Na verdade, indiretamente, isso acaba acontecendo. Vai acabar. Mas a escola cívico-militar, o modelo, traz para o jovem, né, o sentimento de corpo, o sentimento de família, o civismo, a questão do patriotismo, a questão dessa disciplina. O Major estava colocando. Por que uma pessoa, e isso eu posso dizer, uma criança, um jovem, ele prefere esse modelo em que ele vai levantar, em que ele vai ser apresentado pelo xerife, né, pelo líder da classe, que ele vai respeitar o professor e ser respeitado, que ele vai ser valorizado pela capacitação dele. Qualquer jovem prefere esse cenário do que um cenário de uma classe bagunçada,
onde o cara está usando droga dentro da classe, etc. Então, o problema da esquerda ter esse desespero, esse medo que a escola cívico-militar comece a ser implantada, é porque a gente vai acabar destruindo o principal objetivo que eles têm na educação, que é acabar com esse sentimento de família, acabar com a célula familiar, tanto dentro de casa quanto fora. Fazendo esse parênteses só, você me perguntou quais são os critérios, aí eu falei que tem uma outra sacanagem. O programa diz o seguinte, se a escola for, aí o Major pode me ajudar até me corrigir, se a escola tiver o IDEB abaixo da média estadual, né, e no passado, como a média estadual é mais alta que a média nacional, algumas cidades, inclusive o nosso processo aqui, acabavam usando a média nacional, porque aí você tem menos candidatos, você tem menos escolas que seriam supostas candidatas, né? Mas ela teria que ter, então, o IDEB abaixo da média estadual, ter mais de 500 alunos, se não me falha a memória, e estar numa situação de vulnerabilidade social. Aqui em Campinas, do levantamento novo que o IBC fez, a gente teria aí mais de 10 escolas que estariam nesse possível de estar nesse critério e serem candidatas, portanto. E nós estamos no município com 1.200.000 habitantes, aproximadamente, e não tem nenhuma escola cívico-militar, hein, Major? Isso um absurdo. Desanima realmente. É um absurdo. Né? Isso desanima realmente, Mas, Major, já falando em política, né, que é o nosso programa, tem um candidato aí, um descondenado, que diz que se eleito for, vai acabar com as escolas cívico-militares no país. O que o senhor me fala? O 9 dedos. É o 9 dedos, né? O condenado que... infelizmente, mas o Parada falou muito bem, né? O Parada disse, né, que a esquerda tem um projeto, e o projeto deles... Alguns eu percebo até o seguinte, eles nem sabem exatamente qual é o exato projeto, né, que as mentes brilhantes, né, os intelectuais da esquerda, exatamente, estão coordenando. Porque o próprio Gramsci fala sobre isso, né? Os idiotas úteis vão cumprir aquilo que está sendo mandado, né, pelos intelectuais, pelas lideranças. E nem todos têm conhecimento do que realmente querem, de onde eles pretendem chegar. Mas, ao mesmo tempo, o que foi falado pelo Parada, eu vou pegar esse link para poder falar desse ambiente que nós temos aqui em Campinas. Campinas é uma cidade de 1.200.000 habitantes, uma cidade que... Nossa, isso aqui é uma... se a gente for falar de locomotiva, né, a gente fala do estado de São Paulo, eu vou fazer essa referência com relação à nossa cidade. Isso aqui é uma potência, né? É um avião, realmente, né, um dos melhores aviões que tem, só que muitas vezes o piloto não é o melhor. O piloto, às vezes, né, derrapa na pista, às vezes está, né, aterriza no local que não era para aterrissar. Tem uns problemas aqui muito sérios. Por que disso? Campinas, em 88, nós tivemos Jacob Ittar, petista, né? Foi uma das prefeituras ali que foi um dos pilares, né, da época do PT de 1980. Em 88, você pega uma grande cidade como Campinas, né, com um prefeito petista, que trouxeram todo o aparelhamento, começou ali. Aí depois disso você muda um pouquinho a gestão, né? Veio o Magalhães Teixeira, daqui a pouco vem outro PT de novo. No caso do Toninho, que você, né, nós conhecemos o Toninho, era um cara até diferenciado. Era diferenciado. E talvez por isso até ele tenha morrido. Talvez seja um dos motivos. Ele era diferente daquele ninho de petista. E depois da morte dele, foi governado por Isalene Etienne, que, na verdade, infelizmente, não tinha preparação. Me desculpe, viu, Isalene? Não é mal, não é demérito seu, mas era uma questão do partido. Trouxeram, né, pessoas que vieram do ABC para comandar a cidade, para lotear a cidade, e essa é a realidade. Depois disso, algumas outras administrações, do Hélio, que era muito ligado ao nosso 9 dedos. Sim. Nosso 9 dedos, não, né? 9 dedos dele dedos lá, né? Deles, né? Né? Muito ligado. Então, o que ele fez, né? O que o PT fez a nível nacional, estava sendo feito aqui também, né? Empresa que dá por fora, que ajuda na campanha, que isso e aquilo. Essa foi a prática da cidade. Depois tivemos Jonas, que nós esperávamos e tinha uma expectativa que, depois de tudo que a cidade passou, viesse um prefeito que, olhando para isso, fala: não, eu vou ser diferente. Vou mudar. Vou mudar. Eu vou ser um cara realmente diferente. E não. Fez algumas coisas até piores. E, nesse momento, o que a gente percebe?
Campinas é, infelizmente, uma cidade, eu digo infelizmente, cada um pode ter a sua opinião política, ideológica, mas ela sempre foi muito trabalhada politicamente. Sindicatos, né, faculdades, né, a militância política. Aqui, Campinas é uma cidade que tem uma militância muito forte de esquerda. E quando a gente vê a Unicamp, que é um dos polos da esquerda, não na cidade de Campinas, no Brasil, no estado, né, ela tem uma abrangência muito grande, a Unicamp. Para quem não conhece a Unicamp, a gente pode até conversar um dia, se você pretende. É uma excelente faculdade, é uma excelente universidade, com cursos maravilhosos, mas infelizmente, ao mesmo tempo que tem cursos maravilhosos, eles também têm muita gente que está lá dentro com o objetivo e o foco de doutrinação ideológica. Pode ser curso de medicina, curso de engenharia, curso de matemática, de física, em tudo eles colocam ideologia no meio. E a ideologia não é aquela, né, que a gente pode dizer assim, equilibrada. Vamos escutar os dois lados. Marco, vamos colocar um cara de direita e um cara de esquerda e vamos deixar o pessoal debater e ao final, Parada, eu acho que aquele cara tem mais argumento. Eu acho que não. É doutrinação ideológica o dia inteiro, em todas as matérias, né? Eles falam até da transversalidade. O que é a transversalidade, para quem não sabe? É em várias matérias você inserir um mesmo tema. Então, em matemática, dá para falar de comunismo, de esquerda? Dá para falar alguma coisa ideológica? Eles vão achar um jeito de colocar A lá. princípio não dá, né, Parada? Mas eles vão dar um jeito. Coloca um problema de matemática lá e fala porque o pobre, oprimido pela classe média, classe trabalhadora, porque ele ganha tanto que não sei o quê, fala a fórmula tal de Bhaskara. Ele coloca e enfia no meio lá um negócio que não tem nada a ver. Negócio louco, mas é assim, infelizmente, né? E por isso, a dificuldade aqui é muito maior. Então, quando a gente começa a trabalhar uma questão, como o Parada muito bem falou, quando você traz algo diferente como uma escola cívico-militar, e esse ambiente de educação, é o ambiente onde eles falam que eles são os donos. Não, educação, nós somos os donos. Paulo Freire, o nosso patrono, porque nós sabemos da educação. Pode ir em todas as câmaras municipais, você vai ver as comissões de educação, geralmente vão colocar 90% são de esquerda. São de alguém da esquerda, que é até por uma tradição, né? A UNE, né? Onde o Gustavo Peta foi presidente, ele é o presidente dessa comissão já há alguns anos. E coloca o que lá dentro? Coloca a ideia que eles pensam que é a educação, mas essa educação de Gramsci, essa educação trazida, né, pela base marxista, trazida por Paulo Freire, que era um grande de um marxista, xarope, doido, que o dia inteiro dele era pensar em como doutrinar, né, uma criança de 6 anos de idade. Era essa a ideia de um Paulo Freire que colocam aí como um cara patrono da educação, honoris causa lá no país não sei da onde. Porque, na verdade, né, tudo isso foi um grande trabalho, né, de orquestração. Teatro. Um grande teatro. E nesse ambiente nós temos aqui a cidade de Campinas, onde um movimento muito ordeiro, muito correto, que é o movimento da Escola Cívico-Militar, que o Parada é um dos líderes, né, sai realmente à frente, trazendo isso e trazendo a comunidade junto. E você tem um grupo de pessoas que vêm, sabe lá da onde. Então, quando toca a corneta, né, no nosso quartel, a gente toca lá, né, reúne a tropa, se você falou a questão de corpo, reúne a tropa, a gente sabe que vai, né, alguma coisa acontecer, e se tiver que ir para a batalha, a gente vai. No caso da esquerda, a mesma coisa. Eles tocam a corneta aqui na Unicamp, vem cara de Piracicaba, vem cara de São Paulo, vem cara do Rio de Janeiro, vem cara sabe lá da onde. Se não fosse aí por algumas questões, né, que o PT, a esquerda perdeu tanto poder aí, né, os R$30 a mais na mortadela, é isso que é o dia a dia do esquerdista. Tem bagunça. Como foi em Piracicaba, né? Sim. Nós tivemos Piracicaba agora como um exemplo. Então, eles têm esse trabalho. Então, aqui é um polo muito difícil de ser trabalhado. E aí, sim, Parada, esse pé no chão que a gente sabe que vai ter diversidade. Vai ter um monte de gente ali que vai ser contra. Alguns nem sabem o porquê. Porque ficaram escutando, né, um esquerdista na orelha dele, falando um monte de mentira. Né? Então, as armas são muito desiguais também, Marco, porque você vem com um espírito muito positivo de um pai,
de uma mãe que está vendo que o seu filho não está aprendendo, que está vendo que o seu filho está ficando dentro da sala de aula mais em risco do que em segurança, que a mãe está vendo que no ambiente escolar onde ele devia estar protegido tem um traficante dentro da sala de aula. Essa mãe e esse pai, quando vê isso, eu quero tirar meu filho de lá. Mas, ao mesmo tempo, ele também fala, eu não consigo, eu tenho que levar meu filho para a escola também, não é? Eu preciso trabalhar. O ECA, o briga que a gente até coloca, o promotor de justiça vai falar que, olha, tira o pátrio poder dele porque ele tirou o filho da escola. Então, tem umas coisas assim doidas que você para e analisa e você fala, vamos dar alguma alternativa. Uma alternativa, né, Parada, que a gente está falando, é uma escola, no meio de 60 e poucas escolas que tem da rede municipal, a gente está falando de uma. Vamos pegar uma e fazer um laboratório e deixar essa escola? Não vamos, porque vai mudar toda a grade curricular e vai mudar o sistema. A gente sabe, na verdade, que não é isso. Infelizmente, aqui em Campinas, tem algumas pessoas que não querem brigar. E aí eu coloco, infelizmente, prefeito, eu vejo que o senhor tem trabalhado para que algumas coisas fossem realizadas, mas na questão da escola cívico-militar, infelizmente, o senhor está indo num outro caminho que a sociedade quer. Porque as pessoas querem ter essa experiência, querem ter essa alternativa, querem ter essa escolha. A gente está falando tanto de escolha ultimamente, né? Não estão me dando opção nenhuma. Não, é assim, impõe, e desse jeito, e faz aqui, e vai não sei o quê. As pessoas querem um pouquinho de opção. E nessa opção, né, quando a gente fala, algumas pessoas não querem brigar. Na verdade, Parado, nós sabemos, eu já estou falando português mais caro. Não, você já se soltou, tá ótimo. A gente está, né? Marcos, você segura a gente aí. Mas, na verdade, tem gente que não quer dar cara para bater. Não, porque eu vou me dispor com o sindicato dos funcionários públicos do município. E porque eu vou me dispor com a POSP. E porque eu vou me dispor com o pessoal da Unicamp. E porque o pessoal da esquerda vai vir para cima de mim. Meu irmão, quem está na política vai ter que se expor em algum momento. Ou você faz o que é certo ou não faz. Né? Aquele negócio de ser morno, não sei o quê, o cima do muro, a gente já viu lá atrás que não deu certo isso. Alguém vai sofrer. E o povo está sofrendo hoje. O povo está sofrendo. E, Parada, eu dou parabéns a você, porque, na verdade, você é um cara que sempre esteve na batalha, sempre foi para cima, né? Nunca fugiu de uma briga, né? A gente aprendeu isso, né? Acho que desde criança a gente aprendeu a nunca fugir de uma briga. Depois da formação militar, mais ainda. Corpo. Tem um cara lá que o cara é meu irmão, vamos junto. E foi o que você fez. Né? Quando a gente estava lá começando a nossa comissão, a gente aproximou, começamos a discutir, começamos a falar. E tem que ser exatamente isso. A gente tem que ir para cima. Porque se a gente ficar parado, vai chegar um momento que a gente vai ficar acuado num canto. Né? Daqui a pouco você abaixa a cabeça, vai saindo um, vai saindo outro, né? Vai dissolvendo a tropa. E isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Eu acho que não vai acontecer. E aí eu vou dar uma de Fiuza aqui. Né? Vamos lá. Vou dar uma de Fiuza. Pingo nos is. Vou dar uma de Fiuza, que é o seguinte. Vou mandar um recado. Eu nunca me dirigi pessoalmente para o prefeito. Você falou, agora eu vou engrenar. Prefeito, o senhor foi eleito com menos de 30% dos votos válidos de Campinas. O senhor pretende se reeleger provavelmente em 24, não sei. Né? Eu diria que a vontade do povo com relação à escola cívico-militar é que ela ocorra em Campinas. E o senhor remar contra isso, o senhor vai piorar a sua densidade eleitoral. O senhor sabe do que eu estou falando. Vai ficar pior do que foi em 2020. Portanto, eu acho que eu conheço, sei que você tem, como pessoa, você é uma pessoa ponderada, debruce sobre esse tema, veja o que é bom para a população de Campinas e dê a chance. É uma escola só, prefeito. Dá a ordem para o seu secretário aí para ele ajudar a comissão, não para atrapalhar. Dá a ordem para a administração municipal participar desse processo, ajudar a construir, porque é isso que a população quer. Aqui vai meu recado. E vou mais longe, hein? Dando de Fiuza. Todo aquele que, num momento como esse, hoje, achar, ou por arrogância, ou por soberba, que está acima de uma responsabilização futura pelos atos que está cometendo hoje, está enganado e vai amargar resultados muito ruins.
tenham certeza que nós vamos ter muitos deputados estaduais e federais, mais do que a gente tem hoje, que vão defender essa causa daqui para frente. Eu tenho certeza disso, independente de quem seja. Mas nós teremos uma representatividade maior no parlamento desses valores. Tenho certeza que o presidente Bolsonaro vai ser reeleito, vou trabalhar por isso. Nós estamos aqui. Tenho certeza que nós vamos ter um governador de direita, que é um cara, um gestor, um cara que está trabalhando pelo Brasil, um cara de infraestrutura, todo mundo sabe de quem eu estou falando. Então, você que é inteligente, prefeito de Campinas, vai ficar mais 2 anos convivendo com os dois, mais para frente? Aliás, com toda essa gente. Com o presidente, com o governador, com deputados federais que vão trazer dinheiro para Campinas, estaduais. Começa um trabalho num ponto tão pequeno. Uma escola cívico-militar, 2. Nos ajude nesse processo. Deixe um pai de família como o Paulo, que, aliás, eu vou pedir para botar o vídeo do Paulo aí depois também. É legal botar uma fala do Paulo. Foi cortado nosso direito de votar na escola. Quando houve a possibilidade de nós votarmos, eles cortaram o nosso direito. Porque, naquele exato momento, era a maioria dos pais que queriam a implantação da escola cívico-militar. E hoje, se o senhor for lá no bairro, na região do Perto São Domingos, na região do Campo Belo, o senhor vai escutar da maioria que querem a implantação da escola cívico-militar. Porque o ensino público não está do jeito que o senhor está falando. Ele está defasado. Hoje o ensino público da cidade de Campinas, ele é defasado. Eu tinha 2 sobrinhas minhas na mesma escola que ia ser implantada a escola cívico-militar, no Odila Maia Rocha Brito. As 2 sobrinhas minhas são afilhadas minhas também. Uma já estava pulando para a terceira série, não sabia ler, não sabia escrever, não sabia cor, não sabia fazer continha de mais, de menos, não sabia fazer nada. Ela ia simplesmente todos os dias para a escola para brincar. O que você fez lá, filha? Brinquei. O que você fez lá? Fiquei o dia inteiro na quadra. O que você fez lá? O professor pegou atestado, a gente foi embora para casa. Então, está precária a situação naquela região. E eu creio que não é só naquela região, não. É na cidade inteira de Campinas. Antigamente, a gente tinha escolas de referência na cidade de Campinas. Cito uma que eu estudei. Escola Vitor Meirelles. Era uma ótima escola para estudar. Tinha fila de alunos na porta, fila de pais querendo fazer a matrícula dos seus filhos na escola do Vitor Meirelles. E se o senhor não sabe, essa escola do Vitor Meirelles ela já foi gerida por militares. E eu conheci uma professora da Unicamp, que ela mora no Alphaville hoje. Ela falou: Paulo, a minha melhor época como professora foi a época que eu dei aula para os alunos que essa escola era gerida por militares. Ela falou que era de uma educação que ela não viu em outro lugar, igual. Então, senhor secretário, do que vocês têm medo de implantar esse sistema da escola cívico-militar? Porque isso para mim é medo, isso para os pais daquela região é medo de dar certo. O senhor está entendendo? Hoje eu tenho 2 filhos, faço parte de conselho de escola também, tenho 2 filhos. E só de eu pensar de meus filhos ingressarem na primeira série, porque hoje eles estão os 2 na creche, eu já fico apavorado. O senhor tem algum sobrinho, algum neto, algum filho na rede pública? Não deve ter. Porque se o senhor tivesse, o senhor saberia o que eu estou falando como pai. O que eu estou falando. E se, por favor, se o senhor tiver coragem, dá uma visitinha lá na nossa região, converse com os pais, tire as suas próprias conclusões, pergunte para os pais se eles querem a implantação da escola cívico-militar naquela região ou não. É uma região tão esquecida na cidade de Campinas, mal tem acompanhamento do poder público. Vai fazer uma visita, pergunte para os pais, porque o dia que era para haver a votação, que com certeza era a grande maioria que ia votar a favor da escola cívico-militar, simplesmente foram lá e ceifaram essa possibilidade da gente, dos pais, dos moradores escolherem a implantação dessa escola cívico-militar. Então, é o que a gente luta ainda, é para essa implantação, principalmente para aquela região, que é tão esquecida por vocês, pelo poder público, pelo prefeito de Campinas. Infelizmente, essa é a grande realidade. Pessoas como o Paulo, que realmente vivem a realidade lá na ponta da linha, lá na ponta. Como o Major bem disse, onde o traficante
fica esperando o seu filho na porta da escola e você tem que deixar, porque você não tem aonde, você não tem outra escola para mandar. Você tem que deixar teu filho subjugado a esse sistema todo. Prefeito, vai um apelo, Dário, vai um apelo a você. Olha essa questão com um pouco mais de delicadeza e cuidado e dá esse presente para a população de Campinas e para esse monte de gente que está trabalhando aí ombro a ombro há bastante tempo nesse sentido. Tenho certeza, além do mais, o senhor vai deixar feliz aí da ordem de 23 a 25 vereadores, Sim. grande parte da base. Sim. Né? Então vai ser também, politicamente, é um ato que vai dar ganho e não perda. E após a implantação da Escola Civil Militar, a gente vê o resultado lá na frente. Aí sim a gente pode voltar a discutir, se for o caso, né, Major? Marco, excelente. Então, Vamos isso é fazer uma muito comparação do antes e depois, se fala tanto isso, exatamente, né? exatamente. Não, a escola não é boa, acontece isso, tá bom, implementa. Vai ficar todo mundo com um binóculo, com lupa, né, com telescópio olhando essa escola, vendo gente torcendo para dar errado, né, a parada. Sim, a Gente maioria. boicotando, fazendo um monte de coisa, mas com muita fé no coração. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu também. Vai Sem dar dúvida muito alguma. certo. O nosso programa ele tem uma abrangência grande na nossa região aqui e também no Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira é uma região mais, não vou dizer pobre, porque não é pobre, é riquíssima, mas Sim. menos considerada pelos políticos. Né? Os políticos, em geral, olham o Vale do Ribeira como uma ferramenta para defender os seus interesses econômicos ou dos seus grupos, muito mais do que porque são poucos eleitores, são 300 mil habitantes mais ou menos, são 200 mil eleitores, isso aí é um bairro de Campinas, é um bairro de São Paulo. Bairro, Mas você, se esse vídeo que vai chegar no Vale do Ribeira, você que é conservador, você que é ativista, você que faz parte do IBC, que vai ter acesso a esse vídeo, pressione os vereadores da sua cidade, tentem entender como isso funciona e levem para a cidade de vocês também a mesma experiência que a gente está vivendo aqui. Né? São 26 cidades. Se a gente conseguir colocar, eu observei que no Vale do Ribeira não tem implantação de nenhuma escola cívico-militar dentro do que já foi contemplado. Então é importante porque é pela educação que a gente consegue, uma educação de qualidade que capacite o jovem, é que a gente vai conseguir uma revolução, né? Nesse processo todo aí de destruição da família e tudo mais. Marco, atrapalhando, ó, já estou não nunca querendo atrapalhando. atrapalhar, eu só quero complementar o que você mesmo está falando. Tem alguns prefeitos que têm receio, fica na dúvida, fica olhando, será que é, será que não é? Infelizmente, né, a gente teve esse período de pandemia, que seria 1 ano, passou para 2, né? Um bom esquerdista gostaria que fosse 3 ou 4. Até a eleição o dia 30 de outubro, o esquerdista está torcendo para ainda ter pandemia, tudo fechado, né? Vacina em todo mundo. O grande esquerdista que é isso. Aí, se de repente, né, uma hecatombe acontecer, né, e o PT voltar, no outro dia acaba tudo, né? Volta a vida normal, não tem mais pandemia, vamos tocar Brasil, vamos doutrinar, vamos roubar. Vamos fechar as escolas cívicas militares que estão Vamos fechar abertas. todas as escolas, né? Então, para o bom esquerdista, eles queriam. Mas o que aconteceu com a pandemia também, que foi um prejuízo muito grande para a educação. Então, foram 2 anos em escolas públicas. Quem tem um pouquinho mais de condições deixou na sua escola particular o seu filho, mas na escola particular ainda tinha conteúdo, ainda tinha lá uma aula online. Nas escolas, infelizmente, públicas, muitas delas não tiveram estrutura nenhuma, dependendo do município, dependendo do estado. Foi tudo muito... Eu não quero desmerecer os professores que lá estão, mas eu falo da direção, né? Da direção que estava à frente, eu falo da Secretaria de Educação, todo mundo, não foi feito da forma que deveria. O prejuízo intelectual que nós temos com as nossas crianças nessa faixa etária, né, desses 2 anos, vai ser muito grande para o nosso país. Vai ser cobrado lá na frente. E, ao mesmo tempo, o que eu queria só lembrar é que, né, quando você falou da questão lá do Vale do Ribeira, então tem um outro que fica na dúvida. Não fique na dúvida, porque esse ano de 2022 vai ser o ano que as escolas vão estar todas funcionando, e a gente deve ter aqui, o Tenente Coimbra fala sobre isso, se eu não me engano, acho que deve ter umas 6... 120... Não, estou falando de escolas que já implementaram aqui em São Paulo. São Paulo, se eu não me engano, acho que são 6 ou 8. 6 ou 8, né? Municipais, acho que são 6 e 2 estaduais. Exatamente, acho que no litoral, acho que tem umas 3, né? Depois tem umas outras, né? E aí vai ser a grande experiência.
A gente vai ver essas escolas, como elas vão se desenvolver, a gente vai poder conversar com os pais, a gente vai poder conversar com os alunos, a gente vai poder conversar com os professores, a gente vai conversar com aquela comunidade. Eu tenho certeza absoluta que no ano que vem, no finalzinho desse ano já, vai ter gente brigando para fazer inscrição. Eu quero entrar nessa escola, eu quero que meu filho esteja. Eu vi uma cena, Parada, eu até contei isso, né, na primeira reunião, Marco. Eu fui para Anápolis, né, na casa de alguns amigos, e eu vi isso aí acontecer acho que há 5 anos atrás. Era um período ali de início de ano, e pessoas na fila, vô, a mãe, muitas vezes, né, o vô, a avó, a tia, porque o pai trabalha, não consegue ficar, na fila. Lá em Goiás, eles tinham, se eu não me engano, na minha época, 15. Hoje tem 65, acho que, né, quando a gente conversou com o coronel, 65 escolas, num período aí de 5 anos. E o que tinha? Todo mundo olhava para a escola cívico e militar e viam as crianças saindo de lá, né, com uma boa alimentação, saindo de lá com uma boa educação, saindo de lá, né, com uma boa formação, com o IDEB. Todo mundo, todas elas, o IDEB subiu. Isso não é mágica. Isso é gestão, isso é trabalho. Você trabalha também na cabeça das pessoas, porque o Parada falou sobre isso. Aquela questão de corpo, você chega lá, todo mundo, eu estou vendo meu amigo do lado, né? Ele está estudando. E ele está conseguindo ter objetivo, ele está conseguindo ter matéria, tem perspectiva. Ele não é mais aquele menino que via o traficante e tinha o traficante como modelo. Ele olha assim e fala, nossa, eu de repente posso ser um militar, posso ser médico, posso ser advogado, posso ser jornalista, posso ser professor, eu posso ser qualquer profissão que eu queira. Basta estudar, né? Parece simples, né? Estudando, a gente chega lá. Eu sou um dos exemplos disso. Estudando, a gente chegou em algum lugar. Então, o que você falou, Parada, eu acho que vai acontecer. Esse ano de 2022, o Vale do Ribeira, região, né, as várias regiões do nosso estado de São Paulo, elas vão sim perceber isso. E eu espero que mais ainda, olha, pensando lá no futuro, 2023, a gente vai ter um governador que vai incentivar a implantação dessas escolas no estado de São Paulo, mudando totalmente a cara da educação no nosso estado. Eu tenho fé que isso vai acontecer, juntamente com deputados federais, estaduais, juntamente com prefeitos também que vão se aliar a isso. Eu tenho muita esperança que isso vai acontecer. Muito bom. Vereador Major Jaime, muito obrigado por sua presença, por passar esses esclarecimentos para a gente sobre a implantação da Escola Cívico-Militar. Desejo a você boa sorte na sequência desse processo e desse projeto. Conte conosco, estaremos abertos a novas visitas e novos bate-papos aqui. Marco, eu só tenho a agradecer, né? Quando vocês fizeram o convite, Parada fez esse convite, para mim foi realmente uma satisfação. Vamos, o dia que vocês falaram, eu acerto a agenda, né? E foi mais ou menos isso, né, Parada? Acerta daqui, acerta dali, estamos aqui. Eu espero que a gente possa futuramente, né, lembrar disso que a gente está fazendo aqui e falar, você lembra lá atrás que a gente fez um programa, né, em fevereiro de 22, você viu o que aconteceu, a gente já está com uma escola, já está implementada, crianças estão sendo instruídas, né, estão tendo um futuro pela frente. Marco, Parada, eu só tenho a agradecer e eu espero que realmente tudo o que a gente está fazendo, que são várias ações, uma dessas ações é a gente vir aqui e poder conversar e poder esclarecer um pouquinho para você que está em casa. Mas o mais importante é realmente que a gente possa ter futuro para essas crianças. Infelizmente, a gente tem percebido que, de um lado político, né, que realmente é ganancioso, quer poder, quer dinheiro, que corrompe, que destrói, essas pessoas não veem essas crianças como a esperança do nosso país. Mas eu tenho fé. Né, Parada? Nós temos fé. Isso vai acontecer. Então, que o programa de vocês aqui tenha muito sucesso, né? Sempre que vocês precisarem, qual for o tema, até de futebol, estou aqui. A gente fala. Depende, for falar... futebol, velho, depende. Mas a gente está aqui para bater um papo com vocês, né? Muito sucesso em tudo que vocês fizerem. Que Deus esteja sempre abençoando. Muito obrigado. Eu queria primeiro dizer que certamente será um sucesso o programa, até porque você está inaugurando aí a discussão de um tema tão importante. Vamos convidar sim, queria agradecer prontamente, Major Jaime prontamente a gente convidou, ele já também organizou a agenda dele, deu um jeito de estar aqui, o que nos deixa muito honrados. Vamos pedir sim para que o senhor volte para discutir outros temas, como por exemplo a questão do passaporte vacinal, questão de vacinação, que o Major
tem um projeto de lei nesse sentido, Sim. anexado ao projeto do vereador Nelson Nelson. Rosg, né? Então a gente volta a falar depois em outros temas como esse. E para fechar, eu queria dizer o seguinte: é muito importante, como a gente disse aqui, a participação de vocês nessa batalha. E para participar, você tem que se informar, saber o que está acontecendo, saber do que se trata, saber qual é a extensão do dano da sua omissão. Quero agradecer aqui também o Parada, o nosso anfitrião do programa Política com Rogério Parada. Parada, obrigado, sucesso no seu programa aí e vamos em frente que a luta é árdua. O nosso programa, né, Marco? Ele é nosso programa. Eu é que queria agradecer a sua presença, Marco, também a presença do amigo. Me sinto muito à vontade aqui para falar qualquer coisa junto com o Major Jaime, porque temos aí uma história já com alguns capítulos, né, Major, de luta juntos. É um tema importante e é importante que você que está nos assistindo se interesse e tenha consciência de que a sua omissão, a omissão da sua família, do seu amigo, do seu patrão, do seu funcionário, em alguns temas que às vezes parecem não ser importantes, quando a gente não se... Vamos dizer que a gente fica preguiçoso e não vai tentar se informar e não participa, às vezes a extensão do dano, porque a gente passa uma procuração em branco para o político decidir a nossa vida. E aí a extensão desse dano depois fica muito grande. Então eu queria pedir, mais uma vez, convocar você, que vá a fundo, entenda o que é a Escola Cívico-Militar, conte conosco para isso. Nas redes sociais do IBC vocês conseguem ter muita informação, também na Câmara, nos vídeos, nas audiências da comissão e também na internet você consegue achar. Descubra, aprenda, estude o que é a Escola Cívico-Militar e, sobretudo, defenda. Se você é um conservador, pensa na sua família, você é um pai de família, está preocupado com seus filhos, com o que vai ser o futuro deles, defenda esse modelo na sua cidade, brigue por ele, porque ele é, sim, importantíssimo para que essa transformação ocorra. Muito obrigado. Pessoal, e assim encerramos mais um programa Política com Rogério Parada. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, sigam as nossas redes sociais. O site do IBC tem muita matéria sobre a Escola Cívico-Militar, que foi o assunto tratado aqui hoje. E contamos com vocês e até a próxima. Um abraço a todos.